Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós estamos, né, terça-feira, não, quarta-feira, desculpa, indo para a segunda aula do nosso curso de gerenciamento de riscos operacionais com Wesley. Eu já vou chamar o Wesley aqui para ficar conosco, para a gente já ir conversando, trocando uma ideia, que a gente já estava antes conversando, né, Wesley? Então já vamos conversar aqui ao vivo com o pessoal, né? Já passando todas as dicas que tu passa aqui comigo, né? Ah, com certeza. Boa noite, Marila. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aí participando do nosso segundo dia, né, da nossa segundo dia sobre gerenciamento de riscos. Hoje a gente tem mais uma hora aí para a gente conversar bastante, né, trocar algumas informações. Hoje o foco é mais no processo de avaliação de risco. Espero que o pessoal tenha gostado da live de ontem, né, Marília? Que a gente É, teve bons feedbacks, né? Acredito que o pessoal tenha verdade, verdade. gostado. Vamos ver se Não, hoje não, a assim, gente os supera, feedbacks né? foram ótimos da live. Eu tenho certeza que o pessoal gostou, não tenha dúvida, Wesley. Você deu, que nem eu te falei, eu parei ele assim e fiquei, opa, deixa eu ficar prestando atenção, porque isso vale a pena. Ah, que bom. Hoje a gente está com pouco pessoas. Ontem, essa hora, a gente já estava com 100 pessoas aqui, né? Hoje parece que a gente não bateu esse número ainda não, mas estamos em 61 aqui. Isso, Vamos ver se a pessoal, gente... vamos divulgar aí nas suas redes sociais, chamar o pessoal para assistir essa super aula do Wesley, né? A segunda aula. Vai ter presente, né, Wesley? Ó, Ah, ó, eu falei para vocês, consegui. Hoje no link, pessoal, da live de hoje, tem os cursos que o Wesley dá, o completo. Então, vocês acessem ali assim, quem tiver interesse, eu super recomendo, assim, porque vocês já viram, já tiveram a experiência de hoje, de ontem e hoje vai ser mais ainda, né? Então, o que eu ia dizer? Não se preocupa não, Marília. A Marília está um pouquinho cansada de hoje, né? Mas, gente, a Marília deixou aqui embaixo. Eu vou passar mais informações do curso também, Isso mas aí, Wesley, faz para mim. aqui na descrição do vídeo, embaixo aqui, vocês vão encontrar os links, né? Não só para acesso aos cursos, né? Vocês verem valores, né? Conteúdo programático, mas também os links para vocês me acharem nas redes sociais, né? No Instagram, LinkedIn, Facebook, né? Para fazer parte aí da nossa rede de relacionamento, da nossa rede de contatos, tá? Mas acho que a gente já pode pensar em começar, né, Marila? Hoje Eu acho que vai sim, ser um né? dia Wesley, mas puxado, vamos né? dizer que para o pessoal, né, que tu vai fazer um sorteio de um dos cursos, tá, pessoal? Então, fiquem atentos. Na última aula amanhã, ele vai fazer o compartilhamento. Ele comentou comigo, se a gente chegar a alcançar aí um número de quantas Ah, views. a gente tem que alcançar pelo menos 300 pessoas hoje ao vivo, né? Ontem chegamos perto disso, né? Então a gente tem que alcançar pelo menos 300 pessoas ao vivo aí, pelo menos umas 1000 até amanhã, né? Verdade, pessoal. Aí o Wesley também vai estar disponibilizando todo o material que ele fez aqui para gente, para vocês. Então, vamos aí dele compartilhar com os seus grupos, seus amigos, porque realmente é uma aula que vale super a pena. Hoje eu vou tentar não esquecer meu microfone fechado, vou falar toda hora, vou ver se eu consigo. E eu vou deixar vocês, então, agora com o Wesley. Peço para vocês que realmente dá curtir ali, né, Wesley? É o que a gente pede, assim. Acompanhe o Wesley, acompanhe a Resdata nas redes sociais, porque isso é o que nos move a estar junto com vocês, trazendo esse pessoal aí super gabaritado. Wesley, vou Vamos te lá. deixar. Pessoal, boa aula, aproveita. Eu também vou do lado de cá ficar aproveitando aqui. E bora lá. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, vamos iniciando o nosso segundo dia, né, do nosso mini curso, do nosso curso aí gratuito, né, de gerenciamento de riscos ocupacionais, né, a estruturação do PGR. Tem bastante conteúdo, bastante informação. Como dito pela Marília aí, se vocês puderem compartilhar, curtir, isso vai ajudar a gente a atingir um número maior de pessoas, a levar conhecimento para um número maior de pessoas, onde que a gente vai poder ajudar mais profissionais da área de SST, né, a entender melhor esse sistema de gestão e assim a gente vai crescer junto, tá? Depois deixa aí o seu like também, digam aí de onde vocês são, né? O que vocês são, a formação de vocês? São técnicos, são engenheiros, né? Tragam aí um pouco
da onde vocês estão. E durante o treinamento aí vocês podem, né, deixando algumas perguntas, a Marila fica aí nos bastidores juntando as perguntas para a gente trazer no final, no meio do caminho, eu tendo a oportunidade, tendo uma pausazinha, eu dou uma olhadinha também, tá? E aí eu tento responder tudo isso. Nosso tempo de live é aproximadamente 1 hora. Eu sei que está todo mundo aí ansioso para entender sobre gestão de riscos. Então vamos falar hoje do coração do sistema de gestão de risco. Eu costumo dizer que é o coração, que é o processo de avaliação de risco para tomada de decisão. Quem participou da live de ontem, né, e entendeu um pouco sobre gestão de riscos, onde eu falei que gestão de riscos e PGR é dado para tomada de decisão. E a avaliação de risco é no que vai nos permitir avaliar os riscos e entendê-lo e assim tomar uma decisão. E a gente vai entender hoje um pouquinho sobre probabilidade e severidade, o que é probabilidade e severidade, como aplicar, alguns exemplos, né? Então aproveita e compartilha o link, chama a galera, chama os colegas de tech segurança, tem alguns aí que nem sabem o que é PGR ainda, então chama a turma, vamos compartilhar informação e ter uma noite bem proveitosa, uma noite de quarta-feira. A realização desse evento, né, podem ter certeza que esse material, gente, esse slide, tudo, a Marília hoje passou o dia inteiro preparando certificado para vocês, estruturando certificado que fosse bonito. Eu passei 4 horas montando só essa apresentação de hoje para vocês. Então a gente trabalhou para ter um material de qualidade, para ter informação para vocês, para entregar resultado, para entregar conteúdo. Então nos ajudem também a atingir pessoas. Eu não sei se vocês lembram disso daqui, né? Telecurso 2000. Eu lembro de acordar de manhã, né, e tá passando o tal do Telecurso 2000. Então vamos à hora da revisão, né? Se liga aí que é hora da revisão. Definimos ontem, então, o que é PGR e o que é gerenciamento de riscos, né? Explicamos que gerenciamento de riscos é um conjunto estruturado de ações. Falamos que o PGR ele é composto, né, de inventário de risco, no mínimo, né, e plano de ação. Amanhã a gente vai falar melhor sobre inventário de riscos e sobre plano de ação, porque nós brasileiros somos ótimos em resolver fazer as coisas, mas na hora de fazer um plano de ação a gente já dá uma rateada. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Falamos das etapas do gerenciamento de risco, que vai desde a antecipação, da avaliação, da identificação de perigos, da identificação de consequências, até a análise de eficácia, onde a gente só pode dizer se algo é eficaz se a gente estabelece um objetivo. Se não tem ação, ela não tem um objetivo, eu não tenho como dizer se ela foi eficaz, né? Normas de referência, ontem falando das normas de referência que a gente vai utilizar na estrutura do gerenciamento de riscos, como a ISO 31000, a ISO 31010, hoje a gente vai falar um pouquinho da 31010 também, da ISO 45001, da NR1, da NR9, né, e outras normas aí que vão fazer parte do sistema de gestão de riscos. E falamos também sobre desafios, né, entre um deles a mudança de cultura, o outro era a questão de antecipação, né, como que a gente vai saber que os riscos estão antecipados, né, como que a gente vai saber antes de um risco adentrar dentro da nossa empresa. Falamos de definição de perigo e definição de risco. Eu achei até legal que hoje chegou um livrinho que eu comprei, olha aqui, ó, é o jacaré perigoso. E o processo de identificação de risco hoje, a gente seria colar essas etiquetinhas aqui, né, para dizer qual é o perigo envolvendo, né, quais são os riscos envolvendo esse perigo. Então, isso é um pouquinho da revisão de ontem. Trazendo uma frase hoje para reflexão, geralmente a gente traz a frase de reflexão no final. Hoje eu trouxe uma no começo e uma no final, porque ontem a live foi muito boa, foi muito proveitosa. Eu li depois hoje com calma, fui olhar os comentários, né? E a gente acaba aprendendo algumas coisas com os comentários, com as informações que alguns profissionais gabaritados que estavam presentes na live vieram trazer para a gente. Então, essa frase é muito importante. O nosso conhecimento como indivíduo, como Wesley, como Liliane, como Priscila, né, como João, como Carlos, é muito limitado, é muito limitado. A gente tem um certo limite que a gente tem dificilmente a gente vai conseguir expandir. Mas quando a gente junta, né, mais pessoas, essa capacidade nossa ela vai se tornando ilimitada. Então, o futuro das organizações, das nossas empresas, né, e a NR não traz organizações, né, ela não traz mais empregador, ela traz organizações. O futuro das organizações e nações dependerão cada vez mais de suas capacidades de aprender coletivamente, né? Então a gente vai conseguir evoluir muito mais se a gente aprender em conjunto e não ficar guardando a informação só para si,
né? Quando a gente vai para um debate, a gente vai para uma discussão, para uma conversa e tenta achar a solução para um problema juntos, isso se torna mais fácil. É isso que a gente está fazendo hoje. A gente tem o desafio que começou um ano com o PGR cheio de incógnitas, cheio de pontos de interrogação, mas juntos aqui compartilhando, trocando ideia, trocando informação, esse desafio de estruturar um PGR ele vai se tornar um pouco mais fácil, né, onde a gente vai ter conhecimento de pessoas diferentes compartilhados, né, e isso vai trazer mais resultado, vai diminuir as nossas dores e os nossos desafios. Então tenham isso com vocês, essa necessidade de a gente construir um futuro melhor, algo melhor e enfrentar nossos desafios de maneira coletiva. Algumas coisas que eu aprendi, né, ontem, né, no caso ontem e hoje, lendo os comentários, né, e uma pessoa, eu não lembro se é Mari ou Maria, se ela tiver aí, depois ela chama no chat. Ela falou uma frase, né, parecida com essa, eu dei uma estruturadinha, né? Mas ela resumiu muito porque eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade em entender o que é gestão de riscos. E talvez essa frase vai ajudar a gente. PGR é uma ferramenta para a estruturação do GRO. Então, é uma ferramenta que eu vou utilizar para a estruturação do gerenciamento de riscos. Alguém também estava aí do ramo frigorífico e eu lembrei de um treinamento que a gente fez na semana passada também para um ramo frigorífico, onde gerenciamento de riscos já está lá na NR36 há bastante tempo. Olhem aqui, o empregador deve colocar em prática uma abordagem planejada, estruturada e global da prevenção por meio de gerenciamento dos fatores de riscos em segurança e saúde no trabalho, utilizando de todos os meios técnicos, organizacionais e administrativos para assegurar o bem-estar dos trabalhadores. Aqui cortou um pedacinho da frase, mas dos trabalhadores. E aprendi também, né, que PTA, só que vai ser difícil mudar esse nome da minha cabeça, porque são 14 anos falando PTA, Plataforma de Trabalho Aéreo, né, e não é mais, né, Plataforma Elevatória Móvel de Trabalho, né, eu tive que anotar para mim não esquecer, provavelmente no meio da live, se alguém me perguntar, eu vou ter esquecido. Vai demorar um pouquinho para me gravar essa mudança. Bom, sobre o nosso curso de gerenciamento de riscos, tem aqui as datas, a próxima turma online vai ser dia 15 e 16, tá? Vai ter em Belo Horizonte, vai ter aqui em Conselheiro Lafayette, que é o local onde eu estou neste momento, tá? Então, como eu disse para vocês, no link aqui abaixo vocês vão encontrar a descrição, o link para acessar, para fazer a sua inscrição. Tem as minhas redes sociais, depois vocês entram lá, tiram dúvidas, façam perguntas sobre conteúdo programático, carga horária, o que é material bônus que a gente fornece, certificado e entre outras informações. Não vou me estender sobre o curso aqui, porque eu acho que vocês querem agora entender mais o processo de gerenciamento de riscos, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do curso, porque a gente já treinou mais de 30 turmas aí, mais de 300 pessoas no processo de gerenciamento de riscos. Então vamos entender mais deste processo. Ontem eu mostrei para vocês esse mesmo slide, só que eu adicionei alguns detalhezinhos, né? Então, a gente estava falando de gestão de riscos ontem e vai estabelecer contexto, comunicação, identificação de riscos. Nessas duas normas tem identificação, tanto na australiana quanto na ISO 31000, e tem lá também na NR1, né? Está lá no item 1.5.4.3, que vai falar de identificação de riscos. Né? Como eu mostrei o jacarezinho lá, identificar quais são os riscos que estão associados ao nosso jacaré, que é o perigoso. Né? E aí nós temos embaixo a avaliação, análise e avaliação de riscos, né, que vai ser o nosso foco hoje dessa live, né. Eu sei que cada um desses aqui, gente, cada tema desses aqui, eu poderia trabalhar 2 horas com vocês sem nenhum problema, tá. Daria para estender o conteúdo. Mas hoje a gente vai trabalhar só análise e avaliação de riscos, tá. Mais especificamente a avaliação dos riscos, conforme a NR1 traz lá para a gente no item 1.5.4.3. Bom, a avaliação de riscos ocupacionais, né? A organização deve avaliar os riscos. Olha, a organização, quem que é a organização? É empregador, é MEI, é empreendedor, é microempresa, instituições sem fins lucrativos, tá? Todos aqueles que contratam trabalhadores em regime CLT, tá? Deve avaliar os riscos ocupacionais, ou seja, quais são os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados. Então, vocês foram para a área, identificaram os perigos que existiam no ambiente de trabalho, né? E a partir disso, você vai ter informações para a adoção das medidas de prevenção. Então, você vai identificar o perigo, vai ver os riscos, vai analisar e avaliar esses riscos, e aí vai poder adotar medidas de prevenção. O que são medidas de prevenção? São aquelas que atuam, né, antecipadamente para evitar que um dano aconteça. Medidas de
proteção, elas tendem, né, a proteger o indivíduo ou reduzir o impacto caso ocorra, né. Então, por exemplo, o equipamento de proteção individual, ele protege o sistema de um efeito. Então, o capacete, ele protege o sistema, nervoso central do impacto de uma marreta que cai de um andaime de 2 metros, né. Então é um equipamento de proteção e não de prevenção, ele não evita que a marreta caia. Identificação de riscos. E aí a gente já começa a pensar alguns tópicos, né, que às vezes confunde a nossa cabeça, né. Identificação de riscos, qual que é a diferença de identificação de riscos para análise de riscos e avaliação de riscos? Ou seja, são alguns temas que são semelhantes, alguns tópicos, mas eles não são sinônimos. E a gente vai discutir todos eles aqui para trazer de uma maneira mais clara para vocês esses aspectos. Identificação de risco, né? É o processo de identificar os riscos presentes nas atividades realizadas pelos trabalhadores em uma organização. Então, o que está presente lá naquela atividade que o trabalhador está executando? Naquela atividade de solda, naquela atividade de montagem de andaime, naquela atividade de corte de madeira. Quais são? Quem eles são? Né? A gente faz isso muito no processo de análise de risco, né? Que você identifica, naquela APR que a gente faz, você identifica o risco e você analisa o risco, mas geralmente você não o avalia, né. Então vamos trazer agora o que é análise. Análise de riscos. Análise de risco, gente, é uma compreensão sobre os riscos da organização. Envolve a apreciação das causas, ou seja, eu vou saber qual é a causa ou a fonte de risco, ou seja, a causa ou fonte é o chamado perigo. Lembra de ontem, né, que a gente falou as definições de perigo. Quais são as suas consequências? E a NR1 pede para a gente analisar as consequências de exposição aos perigos. Então, o que aquele perigo pode causar de dano ao trabalhador? Elas podem ser, de acordo com a ISO 31001, né, positivas e negativas. E também a probabilidade que essa consequência possa ocorrer, ou seja, qual a chance de isso ocorrer durante a execução da atividade pelo trabalhador. A análise de risco é um processo destinado a compreender a natureza do risco. Eu vou entender sobre o risco, como ele se comporta, em que momento ele aparece, qual dano ele pode causar, qual a chance dele acontecer, que medidas de controle eu já posso analisar nessa etapa, que medidas de controle existentes, o que a legislação pede sobre aquele risco. Imagine que a gente está analisando um trabalho em altura. A gente está fazendo uma análise de um trabalho em altura. Então a gente tem que saber um pouquinho sobre ZLQ, que é zona livre de queda, né? A gravidade, a força da aceleração, o impacto que o trabalhador vai ter no solo, né? Qual a chance dele sobreviver, quais os danos que podem ter sofrendo uma queda, que medidas de controle a NR35 pede para essa atividade. Então, é o processo realmente de entender aquele risco que a gente está analisando naquele momento. Entender que momento o equipamento ou atividade ele se origina, em que momento vai surgir aquele risco. É no equipamento, é numa atividade, e pensar, é risco de quê? Né? Risco de quê? De ser atropelado? Ah, tá, é o risco de atropelamento. Para quem? Quem corre o risco de ser atropelado, né? Quem são essas pessoas que estão expostas? E aí a gente, na hora que a gente está pensando em fazer um inventário de riscos, né, fala lá que tem que colocar o grupo de trabalhadores expostos. Como ele surge? Ele surge em que momento, né? Qual é o possível dano? Então isso é analisar o risco, compreender a natureza do risco, tá? Resumidamente, então, o que é análise de risco é compreender a natureza do risco. É risco de quê? Para quem? Agora, quando a gente vai para avaliação, que é o tema principal de hoje, né? Os riscos são analisados considerando a sua probabilidade de impacto com base para determinar o modo pelo qual deverão ser administrados. Esses riscos são avaliados quanto à sua condição de inerentes e residuais. O que é risco inerente, tá? Até a norma traz lá o que é risco inerente. É risco sem medida de controle, né? Pensem num risco sem medida de controle. Eu não adotei medida de controle nenhuma. O risco sem medida de controle nenhuma, ele já deu um risco baixo. Eu fiz uma avaliação de risco e aquele risco sem medida de controle nenhuma já foi considerado como baixo. Então, ele é um risco que não tem tanta prioridade, porque sem fazer nada ele já está baixo, imagina quando eu fizer. Né? Não é que eu vou desprezar totalmente ele, mas o que eu estou dizendo é que ele não é prioridade. Tá?
A avaliação de riscos, né, a organização deverá comparar o nível do risco encontrado durante o processo de análise com os critérios de risco estabelecido, quando o contexto que foi considerado. Ou seja, qual é, né, os critérios que eu estabeleci para classificar um risco como baixo? O que, que um risco tem que ter ou deixar de ter para ele ser chamado de risco baixo? Para ele ser considerado um risco baixo, o máximo que ele pode causar é um arranhão superficial. Entendi. Então esse risco é baixo. O que, que vai ser considerado um risco médio nos meus critérios? Na hora que eu estou fazendo o meu inventário de risco, eu tenho que deixar isso muito bem claro, tá? Para ser considerado um risco médio, é aquele que é capaz de, por exemplo, amputar um braço, amputar um membro inferior ou superior, tá? O que, que é considerado um risco alto? É aquele capaz de causar uma invalidez permanente. E o que, que é um risco extremo? É aquele que pode causar um óbito imediato. E aí eu já defini um critério para classificação desse risco, tá? Então esse é o que é o processo de avaliação de riscos. Vou tentar trazer um pouco mais aqui. Avaliação de riscos é o processo de comparação do resultado da análise. Então, a equipe técnica composta pela Liliane, o Carlos, o João, o Pedro, né, o cipista, o encarregado, o supervisor e todos os outros fizeram uma análise daquele risco e vão comparar aquilo com os critérios que é definido pela metodologia. Então, o PGR de vocês tem que ter uma metodologia onde o trabalhador ou o profissional de segurança fez a análise do risco e vai comparar com a metodologia, com os critérios definidos. E a partir disso vai dizer a sua magnitude. Então, eu tenho um levantamento preliminar de risco, eu vou dizer, esse risco é inaceitável, esse risco, esse perigo é significativo, esse risco é provável, esse risco é aceitável ou relevante? Ó, já tem 3 categorias aqui. Se o risco é inaceitável, eu já olha como a avaliação de risco é dado para tomada de decisão. Se o risco é inaceitável, eu já tenho que ter uma ação direta ou imediata, né? Eu já tenho que adotar algo imediato, eu não tenho que esperar fazer um PGR para dizer que eu tenho que adotar uma ação imediata. Agora, ele é provável, ele é significativo? Bom, eu vou avaliar e estabelecer uma prioridade para ele. Daqui quanto tempo eu tenho que tratar e que medidas de controle eu tenho que propor dentro de um intervalo de tempo. O risco já está numa condição aceitável, o risco já está baixo. Então, espera aí, eu tenho que estabelecer uma ação para ele, eu tenho que estabelecer num curto período de tempo. Então, eu já começo a entender um pouco mais desse processo, tá? Vamos continuando. Avaliação de risco. Aí, quando a gente vai buscar isso lá na ISO 45001, né, não sei se vocês já fizeram a leitura da ISO 45, acredito que alguns já, ela cruza muito com a NR1, né. Toda norma de gestão de riscos, a gente não tem que fugir muito da regra não, qualquer norma que vocês pegar de gestão de risco, ela vai ter relação com a NR1, tá. Porque a estrutura de gestão de riscos, ela é muito semelhante. Mas vamos lá no item 6.1.2.2. Avaliação dos riscos de SST, né, de saúde, segurança ocupacional, de SSO, e outros, né, riscos para o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, a organização deve estabelecer, implementar e manter um processo para avaliar esses riscos relativos aos perigos identificados. Está igualzinho, está na NR1, mudou uma palavrinha ou outra, mas eu vou avaliar os riscos relativos aos perigos, levando em consideração a eficácia dos controles existentes, tá? Então tem que verificar os controles existentes. E até esqueci, desculpem, né, que lá atrás eu expliquei o que era risco inerente, que era risco sem medida de controle, né? E esqueci de explicar o que é o risco residual. O que é o risco residual? É após a aplicação das medidas de controle. Então vamos pensar o seguinte: eu fiz uma análise de probabilidade, onde eu considerei que a probabilidade de uma escala de 0 a 10 eu dei uma nota 10, ou seja, é um evento praticamente certo de ocorrer. E a severidade? Bom, a severidade eu classifiquei como 8, porque ela não vai levar a uma fatalidade, mas vai levar a uma lesão permanente, incapacitante. Então, 10 vezes 8, eu tenho um risco que chegou numa avaliação, ele recebeu uma nota de 80. Bom, 80 eu vou lá na minha tabelinha, da minha metodologia que eu defini, e 80 é o quê? Na minha metodologia, 80 é um risco grave, eminente, um risco extremo. Então eu cheguei à conclusão do risco inerente, sem medida de controle.
Mas aí eu vou ver que medidas de controle a empresa tem para esse risco. Ah, tem treinamento, tem utilização de EPI, tem sistema de iluminação, tem sistema de alerta, tem inspeção rotineira. Opa, eu já tenho 5 medidas de controle. Essas medidas de controle reduzem esse risco para quanto? Aí eu tenho que ter um critério. Ah, essas medidas de controle reduzem o risco para 40. Ah, 40 é o que na minha classificação de risco? Né? Então, esse é o risco residual, é o que sobrou. Após a adoção das medidas de controle, sobrou o valor 40. E 40 é classificado como um risco médio, por exemplo. Ah, se é médio, opa, está faltando alguma medida de controle? Ou risco médio, já fiz tudo? E aí eu vou tomar uma decisão, eu tenho que investir mais ou menos nesse risco, tá? Então, só tentando desenhar para vocês o processo de avaliação de riscos. Depois vocês vão me dizendo aí se está, digam aí no chat se está fazendo sentido, se vocês estão conseguindo compreender esse processo de avaliação de riscos. Ah, Wesley, mas qual a metodologia que eu vou utilizar para avaliar riscos, né? Ah, Wesley, a NR1 não definiu metodologia de avaliar riscos. Não, mas podia, né? A NR1 podia ter colocado a metodologia. Não, ela não coloca, gente. Por quê? É muito complicado. Cada organização é um indivíduo único, tá? Como que eu vou pegar uma metodologia que é utilizada, por exemplo, numa grande mineradora e aplicar na oficina do seu João, que fica aqui perto da minha casa? Será que a metodologia de avaliação de risco dessa grande mineradora está adequada a essa organização? Né? Será que vai fazer sentido para ele? E, ao mesmo tempo, se eu construo uma metodologia de avaliação de riscos, pensando na oficina do Sr. João, quando eu for para aquela grande mineradora, será que essa metodologia vai funcionar bem? Tá? Então, pensem, cada organização é um indivíduo e a gestão de risco ela é individualizada. Vocês vão ver isso até lá na ISO 31000. Então, até a própria ISO 45001, ela não define uma metodologia. Ela diz a metodologia e os critérios para a organização, né, a metodologia e os critérios da organização para avaliação dos riscos devem ser estabelecidos em relação do seu escopo, ou seja, que escopo você tem no seu sistema de gestão de risco? Natureza e cronograma, para assegurar que eles sejam proativos. É importante que eles sejam proativos, né? Ao invés de reativos e sejam utilizados de forma sistemática. Informação documentada deve ser mantida e retida. Opa, então já entendemos que a ISO 45 também, ela não define a metodologia, ela deixa isso em aberto. Eu acho, no meu ponto de vista, alguns aí vão dizer, depois me digam aí também, deixa eu dar uma olhadinha no chat aí, né? Quem concorda e quem discorda com essa informação. Quem concorda aí que é melhor cada organização definir a sua metodologia, ou vocês acham melhor, né, que o legislador, né, defina isso? O que vocês acham? Eu estou pegando aqui até o Marcelo, enquanto vocês estão pensando aí. Marcelo colocou aqui, Wesley, o risco puro não seria o risco que eu encontrei e o risco residual seria onde eu quero chegar? Não, não, não necessariamente, tá? O risco inerente é risco sem medida de controle, tá? O risco inerente é aquele sem medida de controle nenhuma. O risco residual é aquele que você já alcançou, né? E agora você vai ter o risco que você objetiva, né? Você pode definir seu objetivo. O residual é o que vai sobrar. Ah, Wesley, numa simulação, aí eu posso até pensar, talvez assim que o Marcelo esteja pensando, né? Numa simulação, Marcelo, eu posso sim, eu pego lá uma planilha e eu vou simular. Eu adoto as medidas de controle, faço uma simulação e vou ver o que vai sobrar, né? Mas eu tenho que ver o que está lá na prática, o que sobrou realmente, né? E aí algumas pessoas estão falando assim, ó, eu acho que deve ser a organização que define, né? Alguns aqui falam, ó, podia ser os dois, deixar em aberto. Poderia, né? Talvez o governo tivesse trazido uma metodologia para a gente. Ó, você pode usar essa ou a que você desejar. Poderia ser, tá? Mas é importante que a gente tenha essa individualidade, tá? Posso usar outras normas. E tem várias normas, tá, gente, que vão trazer gestão de riscos. Mas aqui eu trago 4 dicas, não sei se vocês lembram, né, também do Fantástico Mundo de Bob, né. Trouxe aqui 4 itens que vocês podem pensar numa escolha de metodologia. Primeiro, ela tem que ser de boa compreensão.
Não adianta você escolher uma metodologia, né, muito complexa, que você vai ter dificuldade de compreender o que que ela está pedindo. Se a gente está começando, tá, gente, eu sempre faço essa recomendação. Você vai começar agora o sistema de gestão. Você nunca trabalhou com gerenciamento de risco. Você está logo no começo. Bom, vamos tentar achar umas metodologias que sejam mais simples e de boa compreensão. O ano que vem, como a gente já vai estar mais treinado, já vai ter mais expertise, já vai ter desenvolvido novas competências, a gente já pode subir para algo com maior dificuldade ou com maior nível de exigência de conhecimento técnico. A gente tem que ir etapa por etapa. Então, ela tem que ser de boa compreensão, adequada ao risco. Esse aqui não dá para abrir mão. Essa primeira é adequada ao risco, atividade ou processo. Então, tem que ser uma metodologia que vai ser adequada àquele risco que eu estou avaliando, seja químico, mecânico, ergonômico, né? Ser de domínio do usuário, ou seja, a pessoa que está aplicando a metodologia, né, tem que saber utilizar ela de maneira bem clara, sem dúvidas. Por quê? Tá? Se você tem dúvida da metodologia de avaliação de riscos, é bem provável que você possa cometer mais erros. E errando na classificação de riscos, você vai ter um problema que você vai errar no plano de ação. E, se possível, simples e objetiva. É claro, gente, se você for pensar em construir uma planta petroquímica, tem metodologias muito complexas para isso, tá? Para esse tipo de gerenciamento de riscos. Mas vamos pensar que a maioria de vocês não vão ter plantas petroquímicas, né? A maioria das nossas empresas são pequenas empresas. Então, vão adotar ferramentas que vão ser mais adequadas àquele ramo de atividade que você está executando, tá? É claro, tem atividades com muito risco, por exemplo, processo siderúrgico, mineração, são atividades que têm muitos riscos e talvez exijam uma metodologia que seja mais robusta, tá? Então, por isso que é adequada ao risco, atividade ou ao processo. Se uma atividade tiver 15 riscos, né? Vamos lá, o que que a NR traz? Ó, para cada risco. Então, imagine, gente, que a gente pegou, lembra ontem do operador de PTA, né? Quantos riscos um operador de PTA ele vai estar exposto? Ah, vai estar exposto ao ruído, aos riscos ergonômicos, tombamento, queda, né? Quais são as situações que ele vai estar aí exposto? Vamos imaginar que no nosso inventário de riscos, nós chegamos à conclusão que ele está exposto a 15 riscos. O que que eu vou ter que fazer? É uma análise, gente, de cada risco que o trabalhador está exposto. Eu tenho que pensar, o risco de queda, qual que é a probabilidade do operador da PTA, né, sofrer uma queda? Qual que é a probabilidade dele? Qual a severidade se ele sofrer uma queda? Eu calculei o risco. Tombamento, qual que é a probabilidade disso ocorrer, desse evento ocorrer, né? Qual que é a probabilidade do atropelamento e a severidade do atropelamento? Ou seja, eu vou fazer isso por risco. Eu costumo até falar nos treinamentos que é como você avaliar um aluno, né? Você vai avaliar aluno por aluno. Imagine que são 15 alunos na minha turma, eu tenho que corrigir a prova de um por um e dar a nota um por um. Eu não vou pegar a primeira prova, dar uma nota e copiar o valor para todas as outras. Não vou. Eu vou ter que analisar aluno por aluno, risco por risco. Só que aqui tem um detalhe nesse processo, tá, gente? Eu tenho que conhecer bem o risco. Eu não sei como é que funciona uma PTA, eu não sei como é que funciona esse equipamento, eu não conheço o manual, eu não sei que riscos associados, eu nunca vi um equipamento desse na vida, eu não sei o que que a norma pede. Se eu não conheço nada do equipamento, como eu vou ser capaz de dar uma nota para os riscos envolvendo esse equipamento? Eu não sei nada da NR35, né? Como que eu vou ser capaz de avaliar esse risco? Pensem na hora que eu vou avaliar um risco, esse operador de PTA também ele é eletricista, porque eu particularmente, eu não conheço um cara que é contratado, deve ter sim, mas eu não conheço, um cara que tem na sua carteira operador de plataforma móvel elevatória, né? Eu não conheço. O cara é eletricista e foi autorizado a operar a PTA. Olha para você ver, se tem um eletricista que está autorizado a operar a PTA e o outro auxiliar de eletricista, né, que não pode operar, nenhum auxiliar na minha empresa, né, imagine que a minha empresa tem lá eletricista e auxiliar de eletricista. O auxiliar, ele não pode operar a PTA, nenhum auxiliar pode operar a PTA. E o eletricista é o único que pode operar a PTA, ou plataforma de trabalho elevatório móvel, né? Poxa, como que eles vão ser o mesmo grupo homogêneo de exposição se eles não estão expostos aos mesmos riscos? Na higiene ocupacional, às vezes é um pouco mais fácil você pensar em risco químico, físico, biológico, você definir um grupo homogêneo de exposição. Quando a gente insere os riscos mecânicos e os riscos ergonômicos, já começa a complicar. Então, esses dois
profissionais, eles não estão no mesmo grupo homogêneo de exposição. Eu vou separar os dois em duas planilhas, né, funções diferentes, trabalhadores expostos, e vou analisar os riscos deles separadamente. Talvez o auxiliar de eletricista vai ter 10 riscos e o eletricista vai ter 15. E eu vou analisar um por um. Então, o ruído pode ser diferente, né, o risco ergonômico pode ser diferente, os riscos mecânicos podem ser diferentes. Mas voltando a esse aspecto de analisar risco por risco, um profissional da área de elétrica, né, ele está exposto ao risco de choque, né, choque, a exposição à eletricidade, o perigo, né, um circuito energizado. Mas, poxa, o que pode causar um choque? Que EPI esse cara tem que usar? Qual é a luva isolante que ele tem que usar? Não sei se vocês sabem, tem uma luva isolante de acordo com a tensão, então tem que saber de tensão, o que é voltagem, né? O que o anexo da NR10 traz para a gente, que medidas de controle a NR10 traz. Só assim eu vou poder dizer se aquele risco inerente ou residual é médio ou baixo. Né? Como é que eu vou dizer que o meu risco residual, que é o que sobra nesse fator de multiplicação, ele é baixo em termos envolvendo atividades envolvendo riscos elétricos, se ele não atende a NR10 e se você nem sabe o que a NR10 pede? Então, probabilidade vezes severidade, eu vou ter uma classificação de riscos. Então, é por isso que eu estou fazendo a avaliação do risco. Eu estou dando uma nota para ele. Espero que esteja ficando claro aí para vocês. Deixa eu dar até uma olhadinha aqui no chat, se tem algum questionamento, né? Deixa eu visualizar aqui. Ok, todos o grupo aqui. Ó, a Luana colocou aqui, fora a complexidade, né, de criar uma avaliação de risco dentro do que é a norma, perigo vezes riscos, vezes severidade, né, risco real, risco residual, tudo isso entra no processo de avaliação de risco. O pessoal está aqui me corrigindo, Wesley, é PMT, né, PENT, né, da plataforma elevatória. A turma já entendeu aqui que eu vou demorar a decorar essa sigla, mas legal, vai me corrigindo aí, tá, gente? Tá? Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui antes de seguir. Pessoal, tá ficando claro para vocês? A Natália, né, Natalice, né, Coelho, ela colocou aqui, né, qual a relação da APR com o GRO? Não, a APR, a gente até trouxe ontem, na introdução, que ela faz parte da estrutura de gerenciamento de riscos. Ela é uma ferramenta também, né, que a gente está fazendo análise de risco. Ela está avaliando os riscos, mas ali no operacional, né? Que tipo de análise de risco eu estou fazendo? Qual o objetivo dela? Mas ela faz parte de um processo de gestão de risco, assim como o procedimento operacional, assim como os programas de treinamentos, assim como os laudos, todos eles são parte de um sistema de gestão de riscos. Tá? Vou voltar aqui, deixa eu tomar uma aguinha, gente. Olha aqui, gente, peguei uma tabelinha para vocês. Talvez assim vocês consigam enxergar melhor, né. Então eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês, talvez, conseguir visualizar, né, visualizando fica mais fácil. Mas eu tenho aqui a relação exposição a poeiras minerais, né, no caso dessa função em questão, a probabilidade era muito baixa dele estar exposto. E caso ele tivesse exposto, né, essa verdade seria um 8, onde 1 vezes 8 dá 8, o que classifica o risco como baixo. Então, olhando aqui essa tabelinha, até vou voltar a pergunta para vocês também. Pessoal, olhando essa tabelinha, qual risco desses você vai dar prioridade no seu sistema de gestão? Qual deles você vai investir tempo, dinheiro, recurso? Qual desses riscos aqui vocês vão ter maior atenção? Digam aí para mim, vou olhar aqui no chat também. Olhando essa tabelinha, qual risco vocês vão dar prioridade? Olha a tabelinha aí, nós temos o risco envolvendo poeira, nós temos o risco envolvendo ruído, temos o risco envolvendo radiação ultravioleta e infravermelho, tem a exposição a questões de umidade e tem o soterramento. Gente, qual desses vocês vão dar prioridade? Marcos, o Jussara, né, pessoal que está aí, qual desses vocês vão dar prioridade? Ó, o Morvan trouxe aqui soterramento, hã, o mais grave, né, o Joaquim trouxe aqui o mais grave, é o soterramento. Olha, e foi difícil tomar essa decisão, gente? Olhou a tabelinha com esse dado, com essas cores, classificado, analisando a probabilidade e severidade, fica difícil você que é um profissional do SESMIT dizer para o empregador qual é a prioridade da empresa?
Fica difícil, gente, né? Fica difícil você explicar para o empregador onde você vai investir, por que você tem que gastar energia, por que você está precisando de dinheiro, né? O que vocês acham? Porque quando você olha aqui, será que só, né, tem aí com certeza tem gente da higiene ocupacional, né, vocês acham que aqui a prioridade são as medições de higiene ocupacional, ou a prioridade aqui é o risco de soterramento e radiação não ionizante? Não estou dizendo, gente, que as avaliações de higiene ocupacionais não são importantes, elas são importantes sim, assim como análise ergonômica, assim como qualquer tratativa do risco. Mas nessa atividade, nesse item em questão, né, eu estou entendendo que a questão de higiene ocupacional aqui não é uma prioridade, tá? É fácil, né, até o Márcio colocou aqui, ó, fica fácil divulgar os trabalhadores da forma ilustrativa, né, o cara consegue entender, ó, qual que é o risco maior que eu estou exposto. Olha que legal, né, Marcos? Se a gente colocasse isso na OS, né, esse quadrinho na OS, ó, isso é bem legal, né, eu nunca tinha pensado nisso, você me deu uma ideia aqui. Se a gente colocasse esse quadrinho na OS, para o trabalhador saber quais os riscos que ele está exposto, eu acho que poderia ser bem legal, né? Poderia ser bem legal. Pensem aí. E aí a gente está pensando nisso de uma maneira mais fácil, tá? Eu não sei, algumas pessoas estão falando que a tabela não está nítida, mas assim, para mim aqui, tá com uma boa visualização, tá? Não sei se para todos, né, a Marília dá um zoom mais aí para a turma, né, para vocês conseguirem avaliar melhor, tá? Mas compreendam que, olha, avaliação de riscos, ó, que acredito que essa tabela deixou claro para vocês, que avaliação de riscos é dado para tomada de decisão. Olha, você tem um dado que agora você consegue tomar uma decisão de saber qual que é a prioridade no seu sistema de gestão de riscos, tá? É essa a ideia. Então, quando você coloca cores, né, fica muito mais ilustrativo, muito mais fácil de compreensão, e qualquer pessoa que pega o seu inventário de riscos vai saber o que ele tem que fazer, tá? Bom, só que a gente tem que pensar que a norma ela traz alguns critérios para a gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde e deve levar em conta, né? O que é severidade? Né? Tem que levar em conta em termos da NR1. Eu tenho que olhar a magnitude da consequência. O que é a magnitude da consequência? Vamos dizer que é a magnitude do dano, né? O que aquela exposição àquele determinada condição, perigo e risco pode levar o trabalhador? Pode levar um simples corte no dedo, vou ver se eu consigo aqui achar, né? Por exemplo, a exposição da utilização de um grampeador, eu tenho o risco, né, de grampear o meu dedo. Qual que é a probabilidade de eu grampear meu dedo e qual a severidade? Bom, qual que é o máximo dano que eu vou conseguir fazer grampeando meu dedo com esse grampeador, né? Qual o máximo que eu vou conseguir? É diferente quando eu pego um grampeador daqueles para grampo para fazer estofado. É diferente, tá? Número de trabalhadores possivelmente afetados. Quantas pessoas vão ser afetadas, tá? Pensem o risco de explosão num posto de gasolina que trabalha 20 frentistas, 20 frentistas. Qual o número de trabalhadores expostos ao risco de explosão? 20. Agora, só que nesse posto de combustível, eu tenho, são 10 frentistas, na verdade, e 5 que trabalham naquelas lanchonetes, né? E outros 5 que trabalham no processo de limpeza. Por a exposição ao benzeno, né? Já não é todos os trabalhadores, né? Para a explosão é todos. Mas, para a exposição ao benzeno, já tem um número menor. Então, o número de trabalhadores possivelmente afetados por aquela condição de risco-perigo. Consequências de ocorrências de acidentes ampliados. E até eu coloquei a definição de ampliado embaixo, porque eu vejo que muitos alunos têm medo de colocar óbito, morte, fatalidade, né? Então, assim, um acidente ele pode causar uma lesão leve, mas às vezes o mesmo acidente pode causar uma fatalidade. Por exemplo, uma colisão. O cara colidir de carro, pode ser que não sofra nada, mas pode ser que ele vá a óbito. Então a norma fala que a consequência da ocorrência de acidentes ampliados, ou seja, qual o dano máximo, né, que pode ocorrer naquela situação. Voltando à situação do grampeador, né, qual que é o dano máximo que esse grampeador consegue causar em mim?
A probabilidade é um pouco de jogar dados. Eu até falei ontem com vocês, né? É claro que quanto mais, e aí separar dados de números, né, e dados de jogo, né? Ah, é claro que quanto mais informações eu tenho, mais fácil ou mais próximo de acertar a probabilidade eu fico, tá? Então, probabilidade é um estudo sobre experimentos que, mesmo realizado em condições bastante parecidas, apresentam resultados que não são possíveis de prever. Por exemplo, experimento de jogar a moeda e sair cara ou coroa. Eu tenho 50% de sair cara e 50% de sair coroa. Né? O cara entra, o trabalhador está executando atividade em altura. Qual que é a probabilidade de sofrer uma queda? Bom, não sei. Aí ele está sem equipamento, o telhado é muito inclinado, está chovendo, né? Esse trabalhador não fez exame médico. É claro que isso vai contribuir para o aumento, né, dessa chance, dessa probabilidade. Mas eu não tenho como dizer 100% de certeza que ele vai cair. Eu costumo dizer que a gente espera que ele caia. A gente não deseja, mas a gente está esperando ele sofrer a queda. Mas ele pode nos surpreender e trabalhar por 10 anos e não sofrer a queda. Ou ele pode nos surpreender no primeiro dia, que era o que a gente esperava e não desejava, mas ele sofreu a queda no primeiro dia, tá? Então, cada vez que eu lanço uma moeda, eu posso sair 50% de cara, 50% de coroa. Então, eu tenho que ter, quanto mais dados eu tiver, né, mais fácil ou mais próximo de acertar o resultado, eu fico. Quanto mais conhecimento sobre a atividade, quanto mais informações, quanto mais eu estudo, pego bibliografias, né, isso funciona muito melhor em higiene ocupacional, que você tem dados ali da chance de aquele evento ocorrer, daquela doença ocorrer. Em higiene ocupacional fica um pouco, né, mais fácil, porque a gente tem bibliografia, né, estudo científico, né, que vai nos dizer qual que é a probabilidade de um indivíduo ter, por exemplo, uma perda auditiva. A probabilidade associa número às chances de determinado resultado acontecer, de modo que quanto maior esse número, maior é a chance desse resultado ocorrer. Tá? Então, algumas definições aqui lá do Brasil Escola que eu peguei para a gente entender a análise de probabilidade, então análise de severidade, onde eu disse para vocês que risco é uma incerteza, tá? Que o trabalhador muitas das vezes vai nos surpreender, né, nessa condição. Ou o trabalho nos surpreende nessa condição, né? A probabilidade, então, a gradação da probabilidade, ela deve levar em conta, né, esses aspectos aqui. A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta os requisitos estabelecidos nas normas regulamentadoras. Bom, se eu estou analisando o risco envolvendo espaço confinado, poxa, eu tenho que ver o que, que a norma fala de espaço confinado, quais são as circunstâncias, né? Se eu estou falando de NR12, se eu estou envolvendo riscos envolvendo máquinas, equipamentos, eu tenho que entender o que, que a NR12 fala sobre aquele determinado equipamento. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas o PGR nos obriga a compreender todas as normas aplicáveis, ou ter uma equipe multidisciplinar que possa nos ajudar a compreender todas essas normas. As medidas de prevenção implementadas, ou seja, o que, que já tem. Né? Então, eu tenho que fazer uma análise de diagnóstico. O que medidas de controle eu tenho por risco? Não é que medidas de controle tem na empresa, é que medidas de controle eu tenho por risco. Se é risco queda, que medidas de controle eu tenho por risco queda. Ah, a gente dá máscara, mas máscara não tem nada a ver com risco queda. Vamos pensar lá nos outros riscos químicos envolvendo poeiras, né? Vamos analisar a máscara depois lá. O risco, trabalho à altura, máscara não tem nada, nenhuma relação. A gente tem treinamento de proteção de tipo, não tem nada a ver com trabalho à altura, com risco queda. A gente dá um monte de treinamento, mas não tem nenhum aplicável a trabalho em altura, então não tem medida de controle aplicável para o risco queda. Então eu vou colocar lá, não identificado medidas de controle para este risco, porque não tem medida de controle implementada. As exigências da atividade de trabalho, ou seja, o que, que o trabalho exige do trabalhador, né? E a gente pensa aqui muito também em aspectos ergonômicos. E a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores referentes estabelecidos na NR9. Eu tenho certeza que aqui na live hoje, né, tem profissionais aqui que conhecem muito melhor, né, de higiene ocupacional do que eu. E eles vão saber, né, que você tem que comparar a probabilidade, espera aí, se o ruído está acima do limite de tolerância, ó, limite é de tolerância, já está acima do tolerável. Então isso já está me dizendo que a probabilidade não pode ser baixa. A vibração está acima do limite de tolerância, opa, já está acima do tolerável, isso está me indicando que existe uma probabilidade maior do dano. Ah, não está tendo nível de ação. Opa, a probabilidade é um pouco menor, porque está no ação, onde só uma parte da população pode ter
desenvolver ou ser desencadeada dessa doença, dessa lesão, tá? Então eu tenho que começar a entender os limites lá comparados da nova NR9, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat rapidinho se tem alguma coisa. Ok, acho que não. Tranquilo então, vamos continuando. Pois a Marila está separando. Né, ontem a gente pegou esse equipamento aqui, nossa plataforma de móvel de trabalho aéreo, né, nossa plataforma elevatória, e a gente estava discutindo quais são os perigos relacionados, né, a este equipamento, né, aos riscos associados a esse equipamento. Então é o risco de quê? Para quem? Então vamos pegar aqui, né, pegando o exemplo da planilha abaixo, qual a probabilidade, né, aí viu aqui eu já coloquei a colinha, para mim não esquecer, tá? Qual que é a probabilidade de um trabalhador sofrer uma queda, gente, que ontem foi um risco que vocês identificaram, nem foi eu, foi vocês que identificaram ontem, né? Qual que é a probabilidade de um trabalhador, né, sofrer uma queda na operação deste equipamento? Qual que é a probabilidade? Me ajudem aí. Aí vocês vão pegar essa tabelinha, tá? Vamos pegar essa tabelinha e vai me numa escala aqui, ó, de probabilidade, que vai de 1 a 5. Coloquem aí no chat qual a probabilidade que vocês acham de um trabalhador sofrer uma queda aqui. Por favor, coloquem aí no chat enquanto eu vou tomando uma aguinha, qual a probabilidade. E já aproveitem, né? Já vai pensando na severidade. Coloquem assim, P igual, tá? A 3, por exemplo. E severidade, S igual, aí você coloca a severidade que você acha, né? Qual a probabilidade e qual a severidade que vocês avaliam, né? Olha, vocês vão fazer um processo de avaliação de riscos aqui ao vivo, tá? Façam aí para mim. Qual a avaliação que vocês conseguem compreender dessa atividade? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Alguns estão colocando que a imagem está ruim. Vou tentar aumentar um pouquinho aqui, tá? Vamos ver se eu consigo. Só um minutinho. Ver se eu consigo aumentar um pouco. Eu não consigo aumentar muito, tá, gente? Por causa do tamanho do slide. Eu vou só um segundo que eu estou aumentando aqui. O máximo que eu estou conseguindo, tá? Pronto, é o máximo que eu consigo fazer aqui. Mas eu acredito que alguns estão conseguindo visualizar, né? Gessé colocou aqui, Jesse, né? O Morvan, P igual a 3. O outro colocou S igual a 5. Então, o P colocou, o Morvan colocou aqui, ó, P igual a 3, severidade igual a 5. Então, do Marvan, desculpe, acho que é Marvan mesmo, o Morvan, vai colocar aqui, vai dar 15, né? O dele deu 15. O Alberto já colocou aqui uma condição, que o dele vai dar 20. Ó, o do Alberto já colocou 20. O Will Brito já deu 3 vezes 4, deu 12. Ó, a Juliana já deu 10, a Juliana Carvalho já deu 10. Olha, vai dando valores diferentes. Então, ó, quando eu analiso a probabilidade e severidade, é o que alguém colocou aqui, deixa eu estar olhando aqui no chat, eu não posso, né, ter, eu tenho que ter algum critério, né? Essa avaliação não pode, o Júlio colocou aqui, essa avaliação não pode ser interpretativa, senão gera preciosismo ou subestimação, né? Ou eu considero o risco de mais ou de menos, né? É sim, que eu não tenho um critério. E eu deixei vocês fazer esse exercício porque olha para vocês verem, a mesma atividade vista da mesma maneira, na mesma imagem, deu-se avaliações de probabilidade e severidade diferente. O Gabriel já foi aqui, já deu 25, já deu risco muito alto, né? Mas aí eu começo a analisar, espera aí, essa PTA, que medidas de controle ela já tem, né? Ela tem uma medida de controle por si só, que já é o guarda-corpo. Ela já tem uma medida de controle, né? Ela já tem uma medida de controle. Mas aí eu vou analisar outro risco, vou analisar o risco efeito catapulta, né, o que envolve quando o trabalhador está operando esse equipamento, né, ela vai balançando e pode projetar o trabalhador, lançar ele como se fosse uma catapulta. E aí eu vou fazer essa mesma análise de probabilidade e severidade e ver as medidas de controle. Depois eu vou analisar a questão do risco de tombamento, que não tem nada a ver com o outro. E aí já tem o risco de de tombamento e atropelamento, são 2 riscos. Ah, mas essa máquina tem um inclinômetro. Opa, isso já diminui a chance
do veículo tombar, né? Ela tem um sensor que vai ajudar, mas olha, eu tenho que avaliar, eu tenho que analisar essa condição e entender a natureza do risco. A natureza do risco aqui que nós estamos falando é a PTA em si, né? Então eu tenho que compreender sobre ela. Mas legal, estamos indo bem, tá? Era isso mesmo. O Emerson trouxe aqui: "É possível avaliar corretamente sem conhecer todos os dados referentes à atividade". Perfeito, Emerson, é isso, é isso, perfeito, é isso mesmo, tá. Pessoal, o trabalhador não pode transitar, tá certo, ele não pode transitar com esse cesto levantado, mas ele precisa quando ele precisa descarregar, por exemplo, quando ele precisa tirar ela de uma prancha, de um caminhão, o fato dele não poder fazer não quer dizer que ele não vá fazer, né, mas é perfeito. Se ele está usando o cinto, a probabilidade diminui. Mas quem garante que ele vai estar utilizando o cinto? Então, é só usar o cinto ou eu tenho que treinar na utilização do cinto? Entendeu? Eu tenho que fazer inspeções de utilização, checklist, e aí vai puxando uma coisa, vai puxando a outra. É isso mesmo que eu quero que vocês entendam. Vocês estão entendendo bem. O objetivo é fazer vocês refletirem sobre esse aspecto, tá? Depende das medidas de controle existente. Aí a gente já vai trazer o risco residual. Então, todas essas variantes que vocês estão considerando aí no chat, ela vai na avaliação de riscos. Por isso que não é simplesmente, eu acho que vocês vão conseguir concordar comigo, né? Digam aí se vocês concordam comigo ou não, mas não é simplesmente pegar essa tabelinha, muita gente está achando que avaliar riscos é simplesmente pegar essa matriz e, eu acho que é 2, eu acho que é 3, deu 15, né? Eu acho que é 2, acho que é 5, deu 15, deu risco alto, pronto. Ah, não, o outro já chega e acha que é 1. A pessoa que pegar o PGR, gente, a pessoa que pegar o PGR, ela tem que saber como você chegou naquela classificação. Ou ela tem que ter um caminho que vai se aproximar do mesmo resultado, tá? Então a metodologia é o coração do gerenciamento de riscos, né, essa avaliação de riscos pelo menos. Se eu não sei aplicar uma metodologia, eu erro na classificação. Olha, vocês fizeram aí, deu classificações diferentes. Quem acertou e quem errou? A gente vai ter que analisar melhor. Né, podendo errar no plano de ação e na orientação para a tomada de decisão. Olha que coisa interessante. Se vocês errarem nessa classificação, aquela tabelinha que eu mostrei lá, que tinha o verde, amarelo, laranja, o vermelho, vai ficar diferente. E talvez você teria priorizado o risco radiação não ionizante, ao invés de ter priorizado o risco soterramento. Porque na hora que você classificou o risco, você acabou classificando ele errado e tomou a decisão errada. Entenderam? A não priorização de um risco, ou seja, você não dá prioridade àquele risco do soterramento e ter dado prioridade à radiação não ionizante, né, pode levar à não implementação de uma ação, que pode levar à perda de uma vida ou à saúde, o dano à saúde de um trabalhador. Olha como é importante esse aspecto, gente. Aqui que eu forço muito no treinamento, sabe? É saber avaliar o risco, porque a decisão é tomada a partir desse critério de avaliação. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma tabela, uma metodologiazinha que qualquer, né, que nos ajude a entender o que é uma probabilidade, o que é uma severidade, essa metodologia que a gente passa no nosso treinamento de gerenciamento de risco, né, ela é uma matriz 5 por 5, onde tem uma tabela para a probabilidade, uma tabela para a severidade, uma tabela para a eficácia das medidas de controle e uma tabela para a classificação e uma tabela para a tomada de decisão. Então, são 5 tabelas, né? Então, essa é a primeira tabelinha, ela tem aqui 5 itens, mas a primeira é a probabilidade. O que é uma probabilidade baixa? Ela é improvável, uma situação excepcional, o evento poderá ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. Não existe relato na organização podendo considerar que o evento não irá ocorrer, ou é altamente improvável que irá ocorrer nos próximos 20 anos. Para agentes quantitativos, o mesmo deverá estar no mínimo 5% abaixo do limite de ação, ou seja, qual é a probabilidade de um agente que está abaixo do limite de ação causar um dano ao trabalhador? Se enquadra nessa categoria os agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças em seres humanos adultos sadios. Qual é a probabilidade daquela bactéria X causar uma doença num indivíduo adulto? De acordo com os dados científicos e estudos, a probabilidade de ser muito baixa. Essa bactéria só causa doença se for indivíduos, né, já com problemas de saúde.
Vocês vão utilizar essa mesma metodologia pensando no Covid-19. Qual que é a probabilidade de você adquirir Covid-19 se não adotar medidas de controle? Né? Mesmo você sendo um indivíduo sadio, não vamos discutir se você vai ter complicações ou não, porque é a tabela seguinte de severidade, mas qual que é a probabilidade de você adquirir o Covid-19? A nova variante, olha, a nova variante ela é mais contagiosa, a maior probabilidade. Então, ela é muito alta a sua probabilidade de contágio. Analisando, então, talvez se a gente tivesse fazendo gestão de riscos, a gente teria recebido melhor o Covid-19, porque a gente teria analisado melhor a probabilidade e a severidade. Quando eu penso em severidade, né, é muito baixa, né, aqui pensando numa severidade muito baixa, mínimo impacto nos meus objetivos, é algo desprezível, o máximo que vai ter é uma pequena lesão, um simples atendimento médico, a gente vai lá na enfermaria, né, vai ter lavar com um soro fisiológico, colocar um band-aid, o trabalhador tá liberado para o trabalho, né. O contaminação pelo agente biológico não dependerá de tratamento médico específico, né, sintomas pode ser pontual, né, o máximo o cara vai a pessoa, o trabalhador vai tomar ali, um Dorflex, né, vai tomar um analgésico, porque o máximo que aquela doença é capaz de gerar é um sintoma, né, que vai ser tratado de maneira simples. Então, agora, aqui não daria para se enquadrar o Covid-19, né? E aí a gente pode até pensar nesse aspecto de avaliação de risco. Eu até escrevi, tá lá no blog lá da RS Data, Covid-19 nesse aspecto de avaliação de riscos e comunicação de riscos, né? Quando a gente vai pensar, gente, qual a severidade de contágio pelo Covid-19, pelo SARS-CoV-2, né? Pela Omicron? Tá, ela pode ser baixa. Eu tive Covid-19 e não senti absolutamente nada. Nada, nada, nada. Mas tem gente que morre, tem gente que tem complicações pulmonares, tem gente que tem alterações. Então, quando a gente pensa que a gente tem que considerar dano ampliado, a gente vai pensar, poxa, pode ter perda de paladar ou uma fatalidade por problemas pulmonares. Né? Então, eu vou considerar o pior cenário. Então, eu estou analisando probabilidade e severidade. E quando eu faço uma análise de probabilidade e severidade do Covid-19, eu vou classificar esse risco como para alto, muito alto, e que vai me pedir a tomada de decisão, quer dizer, adotar medida de controle, porque o risco foi classificado como muito alto. Nesse exemplo aqui, é a tabela para tomada de decisão, onde o meu risco residual foi considerado como muito baixo. Se o risco foi tomado como muito baixo, eu posso até diminuir as medidas de controle, porque ele já está baixo. Talvez eu possa até assumir um determinado risco, e a gestão de risco é assumir riscos, né? Eu vou talvez tomar a decisão de reduzir um pouco as medidas de controle para priorizar outros. Mas isso a gente vai discutir amanhã no plano de ação, né? Que é a tomada de decisão. E eu classifiquei o risco agora, eu tenho um resultado, eu consigo tomar uma decisão com base, né, nessa avaliação de risco, nessa análise de probabilidade. Vocês vão fazer uma análise de probabilidade e severidade, por exemplo, e decidir se vai tomar uma vacina ou não, porque vocês fizeram uma avaliação de riscos. Você vai decidir se você vai sair ou não, se você vai usar máscara ou não, se você vai usar álcool gel ou não, se tratando do risco Covid-19. As medidas estão ali, eu tenho medidas para reduzir a probabilidade e a severidade. Medidas para reduzir a probabilidade, é uma máscara, é álcool gel, não vai evitar que você pegue, tem 100% de efetividade, não, mas reduz a probabilidade, né. Agora, medidas para reduzir a severidade, ai, nós temos a vacina, ela reduz a severidade, ela não reduz a probabilidade, ela atua quando a gente pensa no comunitário, ela até reduz a probabilidade, mas quando a gente pensa no indivíduo, né, ela é para reduzir a severidade, você pode pegar o vírus, mas não vai ter. É diferente de outras vacinas que atuam na probabilidade. Tem vacinas que são na probabilidade, tem vacinas que são na severidade. Ou seja, eu estou entendendo a natureza do risco, chamado SARS-CoV-2, do perigo, sabendo as suas consequências, analisando a probabilidade, a severidade, as medidas de controle já existentes, as já implementadas, e a partir disso eu tomo uma decisão. Se eu posso viajar ou se eu não posso viajar. É assim que vai acontecer, tá? Trazendo um exemplo mais simples para vocês, isso é para cada risco que vocês tiverem no ambiente de trabalho. Então, se você tem R$ 10.000 para investir em SST, numa empresa de 80 funcionários, você vai ver, é melhor investir em espaço confinado, é para investir em equipamentos para trabalho em altura, é medição de ruído e vibração e fumos, ou é laudo ergonômico? Vai depender da sua avaliação de riscos. Para onde você vai gastar esses 10.000? Depende da sua avaliação de riscos, tá? Avaliação de riscos, então, para a gente fechar, a avaliação de riscos permite que uma organização considere até que ponto eventos em potencial podem impactar nos seus objetivos.
ou nos objetivos do gerenciamento de risco. O risco pode ser avaliado com base em suas características, que podem ser inerentes ou residuais. O sucesso de um gerenciamento de risco ocupacional, gente, dependerá diretamente do processo de avaliação de risco, pois os seus objetivos, né, é fornecer informação para a tomada de decisão. Então, se você estrutura bem uma avaliação de riscos, você vai conseguir ter um sistema de gestão de riscos melhor. E eu fico aqui a seguinte pergunta para vocês. Eu acho que eu nem coloquei ela aqui não, mas fica a seguinte pergunta para vocês. Se você é profissional de segurança do trabalho, eu profissional de segurança, se nós classificamos um risco errado, se nós falamos com o empregador, não precisa investir nesse risco porque ele é baixo, e a gente estava errado e alguém morre, será que a gente também não é responsável? Porque quem orientou o empregador a tomar a decisão foi o nosso programa, foi a nossa avaliação de riscos, e aí vem a nossa responsabilidade, né? E aí que eu reforço novamente com vocês, equipe multidisciplinar é para ajudar a gente a errar menos, tá? Porque nós somos humanos e cometemos erros. E para finalizar, né, a gente até passei um pouquinho do tempo que eu tinha previsto, né? E a gente ir para algumas perguntas que a Marília deve ter separado. Ninguém pode dizer o futuro, pois o universo tem suas próprias leis. O que podemos é avaliar as possibilidades, né? Desenvolver as estratégias, buscar novas habilidades e competências para estarmos preparados para as possíveis mudanças. A gente vai ter um ano de mudança, a gente vai ter um ano complexo, a gente não tem como adivinhar o futuro, mas a gente pode adquirir conhecimentos, habilidades, competências, já pensando nas possíveis mudanças e quando elas ocorrerem, a gente vai estar mais preparado. A gente teve essa oportunidade de nos preparar e a gente pode nos preparar para as próximas mudanças, tá? E com isso, eu encerro essa apresentação com vocês sobre avaliação de riscos, né, pensando e esperando, né, que vocês tenham conseguido entender um pouco mais desse item da norma, que é a avaliação dos riscos ocupacionais, né? Espero que vocês estejam gostando. Não deixe de dar o like aí, né, Marília? Que a Marília vai aparecer agora, né? E eu quero saber das perguntas, o que vocês acharam. Microfone, tá, Marília? Tá fechado. Ai, Wesley, sempre eu e o microfone. A Lê já disse, olha, se não falou com o microfone fechado, é a Marília, né? Mas tudo bem, gente. Wesley, tem muita pergunta aqui. Queria primeiro também agradecer o pessoal que está conosco, né, Wesley, por estar nos prestigiando aqui. Eu sei que estão recebendo uma excelente aula, mas é importante estarem aqui também nos dando esse período, né? A gente tem uma pergunta, obrigada, da Nathaís Coelho, que ela pede qual a relação da PR com a GRO. Eu até acho que eu respondi ela por alto, mas a APR, ela faz Desculpa. parte da gestão de riscos, tá? Mas talvez ela nem compreendeu também, né? A APR, ela faz parte da estruturação da gestão de riscos, ela é uma das ferramentas, assim como o PGR. Eu vou fazer, e eu tenho pensado que tem níveis de APR. É aquela APR, aquela análise preliminar que a gente faz antes da tarefa, né, lá no ambiente de trabalho, no ambiente laboral, avaliando os riscos daquela atividade, ou aquela análise de risco que a gente faz para o empreendimento, né, para um projeto, né, tem níveis diferentes de análise de risco, mas todas elas contribuem no sistema de gestão de riscos. Todas elas fazem parte dessa estrutura. Perfeito, Wesley. A gente tem aqui o Marcos Silva Almeida dos Santos. Ele pergunta: a estrutura do PGR tem que ser elaborada em espiral e encadernada igual a um PC-MAT, ou eu posso ter a liberdade de deixar salvo em pastas organizadas no PC? Isso aí, a norma não define. A norma quer que você faça a gestão de riscos. O que você tem que atentar é que ela tem que estar disponível para as partes interessadas, trabalhadores, sindicato e fiscalização. Se você conseguir, se o fiscal chegar lá, se tiver um arquivo assinado, não é só um PDF, né? Tem um arquivo assinado, bonitinho, que é assinado pelo empregador, ele pode ter digital. Se o fiscal te perguntar como que o trabalhador tem acesso a essas informações, você tem que mostrar para ele como que tem. Então, a norma nunca diz que você tem que encadernar, tem que estar disponível aos trabalhadores. Né? O trabalhador, a empresa da Marília é software. Se ela deixar o PGR dela disponível no sistema, todo mundo tem acesso, porque a empresa dela, todo mundo tem acesso ao software, né, Marília? Todo mundo consegue, tem acesso a um computador, todo mundo tem acesso. Né? Tem assinatura digital. A gente tem a portaria 211, né, Wesley, de 2019, que já fala sobre a questão digitalizada, né? E aí a Maria sabe mais do que eu. Ela mexe em software. Eu tenho que saber, né? Principalmente uma questão que a gente tem que estar guardando 20 anos, né? Então, é extremamente importante. A gente tem o Eduardo Marcato.
que ele fez aqui, ó. Pode dar um exemplo de um PGR realizado e das EPRs aplicadas? Eu acho que talvez a Para gente... poder dar exemplo, né? Amanhã eu vou tentar mostrar uma estrutura de Eu inventário de acho, risco, né? né, que talvez ajude um pouco mais. Mas inventário de risco e plano de ação. Eu estou mostrando aqui, gente, uma parte do inventário de risco, que é o processo de avaliação de risco. Aquilo ali é um quadradinho do inventário de riscos, que você já tem que fazer, tá? Então, aquilo ali é um quadradinho do inventário. O PGR é composto de plano de ação e inventário de risco. Amanhã eu vou falar dos dois, para vocês entenderem o que tem que ter no plano de ação e o que tem que ter no inventário. Se você conseguir pegar e montar em cima do que a norma pede, não tem erro. É porque eu coloquei porque ele já fez várias vezes essa pergunta, né? Uhum. Aqui assim, obrigada então, né? Ana Thaís Coelho, é igual o que você disse ontem sobre o trabalho na água e afagamento, não tem NR para esse risco. Tem alguma documentação a ser assinada antes da atividade? Não, aí é aquela análise preliminar, né? Você vai fazer a análise da atividade, aí é a análise de atividades. Tá? Essa análise de risco que você faz na atividade, até é importante destacar, Marila, que essa análise de risco que você fez lá para o cara que vai fazer manutenção na bomba na beirada da lagoa, ela pode ser usada como dado na hora de construir o PGR, porque você já analisou, você viu ali o risco, as medidas de controle, né? Então ela pode ser um dado que você vai ler para ajudar na hora de fazer o PGR. Poxa, Wesley, eu vou te fazer a pergunta sem colocar na tela, pode ser? Porque eu separei aqui e não estou achando. Tudo bem, pode fazer. Pergunta aqui, ó. O órgão público, quem fala é a Jussara Bilhalva Duarte, e ela questiona sobre o órgão público que aplica-se o PGR só para os seletistas e trabalhadores do RGPS. Isso aí já é um problema antigo, né? Que assim, as normatadoras elas foram baseadas na CLT. E quando a gente tem os trabalhadores que são, né, estatutários, né, a gente tem que ter o estatuto. O estatuto tem que pedir, vamos dizer assim, um PGR, né? É como se essas pessoas não ficaram expostas aos riscos, né? Então isso vai depender muito de cada estatuto. Eu lembro que tinha até uma reportagem da revista Proteção uma vez, né, que tinha um guarda-chuva para o CLT e para o estatutário tinha um guarda-chuva todo quebrado, né? Então, assim, isso aí a gente é ideal, que é trabalhador, gente, né? É empregado, CLT, estatutário, o risco não respeita se é carteira assinada, se não é carteira assinada, né? Então, é importante que a gente conseguisse implementar para todo mundo, isso é fato. Maravilha. A gente tem aqui do Emerson Stetter, em estabelecimento de saúde, PPR era obrigatório de ficar disponível, inclusive, para a população próxima ao estabelecimento. Isso vai se aplicar ao PGR? Na NR1 não traz isso, então, mas assim, se a norma setorial, que ela é mais específica, ela pede, então entendo que se está lá na norma setorial, vai se aplicar da mesma maneira, né? Então, a NR1 não fala isso, mas a sua norma setorial, se ela traz essa condição de informar outras partes interessadas, né? Porque a NR1 ela fala, tem que comunicar, tem que consultar a CIPA, comunicar os trabalhadores, né? Tem que comunicar, deixar disponível para o sindicato, para fiscalização, comunicar as terceiras, né, através do inventário de riscos. Então, essas são, vamos dizer assim, as partes interessadas que estão lá na NR1. Aí você tem que ver realmente o que diz a norma setorial. Perfeito. É porque é muito específico de cada prefeitura, né, Wesley? Existem as diferenças. A gente tem a Karine, que ela fala assim, gente, PGR tem que ser dinâmico, não pense em validade, pois darão um tiro no pé. Exatamente isso que o Wesley está falando, responsabilidade civil. Eu achei que era importante a gente estar ressaltando aqui. Pessoal, quem quiser, coloca aqui assim mais perguntas no chat, né? Porque tanta coisa aqui que eu estou um pouquinho perdida. Eu tentei ver alguma coisa no meio do caminho, né? Mas é muita coisa. Se eu esqueci, eu peço desculpas, né? Então eu peço que vocês coloquem aqui. Eu queria também dizer para vocês que já está lá no Instagram da Restdata o post do sorteio. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês. Explica o sorteio para a turma aí, a Marila, você que é a moça do sorteio. Como é que vai ser o sorteio? Amanhã a gente vai sortear ao vivo, né, Wesley, para as pessoas que estiverem aqui. Elas têm que estar seguindo a Inove Consultoria, que é a empresa do Wesley, a RS Data, marcar dois amigos lá e tá conosco aqui amanhã, né, que a gente vai fazer o sorteio ao vivo. Né? Vai ser quem tiver presente aqui conosco.
Lembrando que vai ganhar, né, é um curso, né, ao vivo, online, Isso. que vai acontecer no final de semana que vem, sobre gerenciamento de risco, vai ganhar material bônus, metodologia, modelo de inventário, modelo de plano de ação, né, certificadozinho bonitinho. Só não vai ter coffee break porque é online. O resto tem tudo, tá? Perfeito. A gente tem mais uma pergunta aqui do Adair. O PGR serve para lançamento de dados no e-social? Assim, o que a gente pede, né, se o Rogério escutar um negócio desse, né, ele fica Para doido aqui. apanhar. Vou falar que pode, aí ele me liga, né? Mas aqui, não, gente, a gente tem que tentar que PGR, GRO, a gente está falando de uma legislação trabalhista, né? O que diz hoje que é o e-social é legislação previdenciária? É claro que na hora que eu estou fazendo um gerenciamento de risco, eu posso detectar necessidade, por exemplo, de realmente fazer uma medição quantitativa de higiene ocupacional para deixar mais clara essa condição de risco, a necessidade do LTCAT, mas a legislação previdenciária já obriga essa necessidade de avaliar se existe agente nocivo ou não, se tem agente que caracteriza a aposentadoria especial ou não. E é isso que você vai informar no e-social, tá? Não é os dados do PGR, porque o PGR, neste momento, tem risco físico, biológico, ergonômico, né, mecânico, e o e-social é só o que é aposento especial, né, só aqueles que estão previstos lá no anexo previdenciário. Perfeito, anexo 4, né? Aqui assim, Wesley, a Samanta Marques pergunta, boa noite, tem algum lugar onde se obriga a empresa de passar PCMAT para a PGR depois que a obra já foi iniciada? Você falou ontem sobre isso, então, Isso. só para relembrar. Tá lá em disposições gerais da nova NR 18. Vai lá na NR 18, vai lá. Eles fizeram de sacanagem, tá, Maria? Colocaram no final. Aí a turma lê, aí vai falar de andaime, vai falar de um monte de coisa e tá lá em disposições gerais. Podia ter colocado no começo, tá, gente? Mas tá lá no final. Disposições gerais, você vai achar essa informação, tá? Uma outra pergunta do engenheiro Jardel Patrício, em relação aos grupos 1 e 2, que não tenham risco, só será feito o LTCAT e a declaração? A declaração a gente está dependendo do governo, né? Diz a lenda que a gente vai emitir uma declaração, né? Que a gente vai entrar, o empregador vai ter que declarar ao governo: ó, a minha empresa tem ausência de riscos químicos, físicos e biológicos e não tem PGR. Mas o governo ainda não lançou. Eu acho que faria todo sentido já estar dentro do E-Social, porque já vai ter que informar dado, faz sentido. Mas isso não foi publicado. Eu espero que seja dentro do E-Social, porque como é que você vai emitir duas declarações? Você já informou dentro do E-Social, né? Pronto, acabou. Né? Mas no momento não tem nada disso, não foi publicado como vai ser feita essa declaração, tá? A gente pode, eu até tenho sugerido, né, Marila, o pessoal tem um modelinho lá no nosso curso que você pode, como profissional de segurança, ir no ambiente de trabalho, fazer uma declaração informando ao empregador que ele não tem, com base na sua informação, ele informar ao governo. Ele que tem que informar o governo, com base na avaliação do profissional de segurança. Mas isso também não está na legislação. A gente dá essa orientação, essa opção. Mas a gente tem que esperar o governo decidir o que ele quer da vida. Perfeito. Wesley, o pessoal está perguntando como é que tem que fazer o sorteio. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, aí todo mundo consegue ver. Uhum. Você só me ajuda que eu, quando compartilho, eu não consigo ver como é que está, né? Mas acho que está ali assim as regras, eu não sei se está claro para o pessoal. Tá sim, tá aqui, ó, tá escrito em cima. RS-Data e 9 consultoria e treinamento, né? Vai sortear uma vaga para o curso. Quais são as regras? Primeira regrinha, né? Siga a RS-Data e a Inove Consultoria, arroba RS-Data, underline SST e arroba Inove Consultoria. Curta a publicação, vai curtir essa publicação que a Marila está postando para vocês e marque 2 amigos aí, 2 colegas aí e pronto, já vai estar. E amanhã esteja ao vivo com a gente também, porque o sorteio a Marila falou que vai fazer ao vivo. Então, se não tiver aí, não ganha. É verdade, né, Wesley? E compartilhe com o pessoal, né, pessoal, para estar curtindo ali. O Wesley traz muito conteúdo de grande valor aí, então compartilhem, estejam nos acompanhando, né, Wesley? Aliás, né, você está me devendo artigo, hein? Vou te cobrar aqui ao vivo. Mas é porque Depois mas você não sabe a trabalheira que deu fazer esse material da live. lógico que eu sei, com certeza. E daí, pessoal, deixa aqui assim, tem uma outra pergunta aqui. Oh, meu Deus, está indo muito rápido, calma. Calma, gente. Vamos lá. As 2 últimas perguntas da noite. Marila, mais 2 aí pra gente fechar. Senão a gente vai Isso, ficar aqui até amanhã. Amanhã a gente continua. Amanhã tem mais informação. verdade.
O engenheiro geral fala, mas apenas o LTCAT sem risco foi minha pergunta. Que o problema da legislação previdenciária é que ela obriga. Dizer, Eu concordo com você, Jadel, que você deve estar pensando, poxa, mas eu vou lá chover no molhado, né? Eu vou lá falar assim, vou falar que não tem nada. O PGR diz que não tem nada, né? E eu vou lá chover no molhado e dizer que não tem nada. Mas é porque a legislação previdenciária está lá e pede para ter o LTCAT. Então eles exato. podiam realmente dar uma revisãozinha nessa norma para ajudar, porque realmente eu concordo contigo. Eu acho que eu tenho um investimento desnecessário. Você vai lá, fez uma avaliação, você não tem ruído, não tem vibração, não tem produto químico, não tem agente biológico, você vai fazer um LTCAT para dizer, ó, não tem, né? Mas é o que está na norma, é o que a gente tem que cumprir. Perfeito. Então, a última pergunta hoje é da Mara Carvalho. Sempre que for fazer um plano de ação, tem que ter o cronograma de ação e análise global? Então, o PGR não traz a análise global, você vai fazê-la toda vez que tiver uma mudança, uma inovação, uma mudança de riscos, uma alteração do ambiente de trabalho. Então, dependendo da sua empresa, você vai fazer por semana a revisão do processo de avaliação de risco. Esse processo de avaliação de risco, vocês vão fazer periodicamente, se tiver alguma mudança, se ocorreu um acidente. Então, tem lá os itens da NR1, que são essas condições, tá? Não tem mais aquela análise global que tinha lá no PPRA. Maravilha, então. Pessoal, agradecer a todos, né? Agradecer principalmente ao Wesley, né, por estar conosco aqui. Eu sei o quanto ele trabalhou hoje, porque eu ficava, Wesley, me dá. Ele, calma, calma. Eu incomodei ele bastante hoje, mas é para o certificado de vocês, né? Então, com certeza teremos certificado. Vai ser uma surpresa aí para vocês como é que vai ser. Estou engatinhando, mas vai dar tudo certo, né, Wesley? Vai sim, vai sim. Marília está se empenhando bastante para fazer um certificado bem legal. Perfeito, então. E pessoal, então, quem puder, curte aí, divulga para o pessoal, vai ficar gravado as perguntas que vocês fizeram aqui, os vídeos estão gravados, é o mesmo link que vocês estão acessando hoje, vai ser o mesmo para depois, certo? Então, assistam, compartilhem, divulguem a Inove Consultoria, a RS Data também, porque a gente está aqui com vocês, afinal de contas, né, passando toda a experiência aí do Wesley, né, e a gente aqui assim do lado só ouvindo e aprendendo mais um pouquinho, né, mas pedimos então para vocês só fazerem isso, né, curtir o nosso vídeo, compartilhar com o pessoal e agradecer por estarem conosco até esse horário. Obrigada, Wesley, obrigada a todos. Obrigado, pessoal. Até amanhã, espero vocês. Até E, ó, amanhã. deixa seu like, compartilha, que amanhã a gente vai bater 1000 pessoas aqui, hein? Perfeito.